E aí, sabe aquela fila do pão ou aquela conversa que a gente ouve no ônibus? Pois é, já parou para pensar que isso pode virar literatura? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar no universo da crônica, esse gênero literário que é a cara do Brasil e que tem essa mágica, a de transformar o nosso dia a dia em pura arte. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, essa tal arte do cotidiano. Depois, vamos entender por que a crônica é assim, curtinha, sabe? E bem pessoal. Vamos dar uma olhada nos vários tipos que existem e, por fim, entender essa mistura dela com o jornalismo. Bora lá! Bom, para a gente começar a entender o que é a crônica, vale a pena pensar numa coisa. De onde é que vêm as histórias, afinal? Qual é o material que a literatura usa? Pois é, pensa de novo naquela cena da fila do pão, ou naquela conversa solta dentro do ônibus, ou até numa cena qualquer que a gente vê pela janela. Existe um gênero literário que se alimenta disso, que encontra sua inspiração justamente aí. E o nome dele? Crônica, claro. Então, o que é a crônica na prática? Basicamente é um texto curto, bem ágil, às vezes conta uma historinha, outras vezes é mais uma reflexão sobre alguma coisa que aconteceu. A linguagem é super flexível, mais solta, mas o ponto principal é que ela está sempre com os dois pés fincados no nosso cotidiano, no que acontece todo dia. Ok, mas o que faz um texto ser uma crônica e não, sei lá, um conto? Quais são os ingredientes dessa receita? É o que a gente vai ver agora, o que dá esse sabor especial para ela. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é que a crônica é para ser curta e leve. Ela não tem a pretensão de ser um romance de 500 páginas, sabe? É mais como um respiro no meio do dia, aquela leitura rápida que acompanha o café. Essa leveza é a marca dela. E aqui tem um ponto que é o pulo do gato para entender a crônica. Pensa numa notícia de jornal. O objetivo dela é informar o fato, certo? Já a crônica, ela pode até partir do mesmo fato, mas ela passa por um filtro. O olhar, a sensibilidade, a opinião de quem está escrevendo. É a grande diferença entre só contar o que aconteceu e contar o que se sentiu ou o que se pensou sobre aquilo que aconteceu. Então, vamos juntar as peças. A receita da crônica seria mais ou menos assim. Um texto curto, leve, com uma linguagem bem próxima da conversa sobre temas do dia a dia. E o tempero especial, o ingrediente secreto, é essa visão pessoal, subjetiva, que faz toda a diferença. É o que transforma uma coisa comum em algo, uau, extraordinário. Bom, com essas características todas, curta, simples, pessoal, pode parecer que toda a crônica é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas aí é que tá a beleza da coisa. A crônica é super versátil. Ela pode ter várias caras, vários sabores. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só que legal essa variedade. Dependendo do que o cronista quer fazer, a crônica pode ser lírica, sabe, aquela mais sentimental, cheia de nostalgia. Ou pode ser humorística, que usa a ironia para fazer a gente rir de uma situação. Tem também a filosófica, que parte de uma coisinha boba para uma reflexão super profunda. E ainda tem a jornalística, que pega uma notícia e expande, mostra um outro ângulo. E a crônica ensaio, que vira quase uma crítica social. É um leque de possibilidades. Essa crônica lírica, por exemplo, é aquela que pega no coração, sabe? Ela vai buscar o sentimento, a saudade, aquela memória afetiva que a gente nem lembrava que tinha. Ela encontra poesia numa cena que a gente nem daria bola. Já a crônica humorística, bem, o nome já diz tudo. Ela usa o humor, a ironia, para mostrar o quanto o nosso dia a dia pode ser engraçado ou até meio absurdo. O objetivo é divertir, fazer rir, mas muitas vezes, por trás da piada, tem uma crítica bem inteligente. Tá, mas e aí? Onde é que a gente encontra crônicas para ler? Qual é a casa dela? A resposta é bem interessante, porque ela vive justamente na fronteira entre dois universos bem diferentes. A crônica nasceu e se criou nos jornais. E até hoje, o lugar mais comum para encontrá-la é ali, em jornais, revistas e, claro, hoje em dia, em blogs também. Ela tem essa ligação forte com o jornalismo, sabe? Ela precisa estar ligada no que está acontecendo, no pulso do dia. É por isso que a gente diz que a crônica é um gênero híbrido, é uma mistura perfeita. Ela tem um pé no jornalismo, porque geralmente parte de um fato, de algo real, mas o outro pé tá lá na literatura, com toda a liberdade de criação, com o olhar pessoal, com a criatividade. E uma ferramenta que muitos cronistas usam para deixar o texto ainda mais vivo são os diálogos. Sabe, colocar as falas das pessoas, isso dá um dinamismo incrível, traz a cena para o agora, e a gente quase se sente lá, participando da conversa. Então, no final das contas, o que realmente importa, o que define o que é uma crônica, é isso aqui. É a visão pessoal,
É o olhar subjetivo de quem escreve sobre um fato qualquer do dia a dia. É o olhar que transforma. Certo. Depois de passear por tudo isso, o que fica? Qual é a grande sacada da crônica? Acho que a mágica da crônica é essa. Ela pega um momentinho do dia, uma coisinha que a gente nem ia perceber e, pá, revela uma beleza, uma profundidade, um humor que estava ali escondido. No fundo, a crônica é um convite para a gente olhar o mundo ao redor com um pouco mais de atenção e carinho. Fica a reflexão então. Que momento do dia de hoje poderia se tornar uma crônica? Aquela cena que passou rápido, aquela conversa, aquele pensamento aleatório, a grande lição da crônica é essa: a inspiração está em todo lugar. A gente só precisa aprender a enxergar.